Descubra o mistério da volta de Cristo e a promessa da restauração divina. Explore o retorno glorioso de Jesus, quando a justiça será estabelecida e o reino de Deus será consumado. Gostou do conteúdo? Não vá embora. Temos muitos outros mistérios da Bíblia para revelar que vão transformar sua fé e compreensão das Escrituras. Fique com a gente e continue essa jornada de descoberta. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Que bênção estarmos juntos, mais uma vez, para mergulharmos nas Escrituras Sagradas. Gostou do que viu? Não deixe de ficar por aqui. Temos muitos mais segredos da Bíblia para revelar e ensinamentos transformadores para a sua jornada espiritual. Fique conosco e descubra mais a cada vídeo. Hoje, o nosso coração se volta para um tema que desperta a curiosidade de muitos e a fé de tantos outros mistérios da Bíblia revelados. O mistério da criação sobre o lugar revela o poder e a sabedoria infinita de Deus. No princípio, Ele criou os céus e a terra, dando início a tudo o que existe através de Sua palavra. A Bíblia nos ensina que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Hebreus 11:3. A criação não é um evento aleatório, mas um ato divino cheio de propósito. Cada elemento da natureza reflete a ordem e a beleza do plano de Deus. O mistério da criação nos convida a reconhecer que, além de ser um cenário onde vivemos, o mundo criado é um reflexo da grandeza de Deus e de sua intenção em nos fazer participantes de sua obra. Ao entender a criação, somos desafiados a refletir sobre o nosso papel como mordomos do que Deus criou, cuidando do mundo com responsabilidade e gratidão. O mistério da graça é uma das revelações mais profundas e transformadoras da Bíblia. A graça de Deus é a expressão de seu amor imerecido e incondicional por nós, seres humanos falhos. Ao contrário do que merecemos, Deus nos oferece sua salvação de forma gratuita, sem que possamos fazer algo para conquistá-la, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom do Deus. Efésios 2:8. Esse mistério revela a profundidade do amor divino que se entregou por nós em Cristo, mesmo quando éramos indignos. A graça não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a viver uma nova vida em Cristo, transformando nosso caráter e nos aproximando de Deus. Ao compreender o mistério da graça, somos chamados a viver com humildade, gratidão e a espalhar esse amor imerecido para os outros, refletindo a misericórdia de Deus em nossas ações. O mistério da cruz, a cruz de Cristo, é o centro do plano de salvação de Deus. Ela parece ser um sinal de derrota, mas é na verdade a maior vitória sobre o pecado e a morte. Jesus, sendo inocente, tomou o nosso lugar, oferecendo a sua vida para nos resgatar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3:16. O mistério da cruz revela que o amor de Deus é mais forte que a morte, e através da cruz temos acesso ao perdão e à vida eterna. É o coração da mensagem cristã, onde a sabedoria e o poder de Deus se manifestam de forma paradoxal. A cruz, um instrumento de tortura e morte, tornou-se o símbolo da maior vitória da história. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3:16. O mistério da cruz revela o amor incompreensível de Deus, que em Cristo se entregou para pagar o preço do pecado da humanidade. Jesus, sendo inocente, assumiu sobre si a culpa e o castigo que eram nossos, proporcionando reconciliação entre Deus e os homens. Ao mesmo tempo, a cruz é um ato de justiça, pois o pecado foi punido, mas também de misericórdia, pois através dela recebemos perdão e a vida eterna. A cruz nos desafia a viver em obediência a Cristo, a compreender o imenso sacrifício que Ele fez por nós e a viver de acordo com o seu exemplo de amor, perdão e sacrifício. O reino de Deus não é apenas uma realidade futura, mas algo que se manifesta no presente em nossos corações. Jesus disse: "O reino de Deus está dentro de vós." Lucas 17:21. O mistério do reino de Deus revela que, ao aceitarmos a Cristo,
o reino começa a se estabelecer em nós. A presença do Espírito Santo nos capacita a viver os valores do reino: justiça, paz e amor, enquanto aguardamos a plena consumação desse reino na volta de Cristo. É um dos aspectos mais profundos da mensagem de Jesus. Ele não é um reino físico, mas espiritual, que começa a se manifestar no coração daqueles que aceitam Cristo como Senhor. Jesus falou sobre o reino de Deus de maneira que nos desafia a compreender a soberania divina sobre tudo. Ele disse: "O reino de Deus está dentro de vós." Lucas 17, 21. Isso significa que, ao aceitarmos a Cristo, passamos a ser parte desse reino, vivendo segundo seus princípios de justiça, paz e amor. O mistério do reino revela que ele não é apenas algo a ser aguardado no futuro, mas uma realidade que deve ser vivida no presente. Com o poder do Espírito Santo nos guiando, esse reino já está presente na vida do cristão, mas será plenamente consumado quando Cristo retornar. O reino de Deus nos chama a viver em conformidade com os seus valores, impactando o mundo ao nosso redor com o amor e a verdade que vem de Deus. O mistério da ressurreição. A ressurreição de Cristo é a chave para a nossa fé cristã. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 17. O mistério da ressurreição não é apenas um evento histórico, mas a garantia de que a morte foi vencida e que, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A ressurreição transforma a nossa perspectiva sobre a vida e a morte, dando-nos a esperança de um futuro eterno com Cristo. Esses 5 segredos escondidos revelam o poder, o amor e a sabedoria de Deus, e têm o poder de transformar profundamente. Nossa vida espiritual é o ponto culminante da fé cristã e o fundamento da nossa esperança. A ressurreição de Jesus é o evento que transforma a história da humanidade, pois nela encontramos a vitória definitiva sobre a morte e o pecado. Jesus, após ser crucificado e sepultado, ressuscitou ao 3º dia, cumprindo as Escrituras e garantindo a promessa de vida eterna a todos que creem nele. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 17. O mistério da ressurreição não é apenas um ato histórico, mas a garantia de que, assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados para uma nova vida, livre das correntes da morte. A ressurreição transforma a nossa visão sobre a vida e a morte, pois nos dá a certeza de que a morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. Ela também nos chama a viver com a esperança do futuro glorioso, sabendo que a nossa ressurreição será um reflexo da vitória de Cristo. O mistério do sofrimento é uma das realidades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais profundas da experiência humana. A Bíblia não nos oferece uma explicação simples ou superficial sobre o sofrimento, mas nos revela que, embora ele seja uma consequência da queda e do pecado no mundo, Deus não nos abandona em meio a ele. Jesus, o Filho de Deus, experimentou o sofrimento de forma intensa, desde a rejeição até a dor da cruz, e através disso revelou que o sofrimento pode ser redentor. Em Isaías 53:3, ele é chamado de homem de dores, mostrando que ele se identificou plenamente com nossas aflições. O mistério do sofrimento nos desafia a compreender que muitas vezes o sofrimento não é um fim, mas um meio pelo qual Deus nos purifica, nos aproxima dele e nos fortalece para cumprir seus propósitos. Além disso, a experiência do sofrimento nos une a Cristo de uma maneira profunda, pois através da sua dor, ele venceu a morte e nos oferece consolo, esperança e no final restauração. O sofrimento, então, não é algo sem sentido, mas algo que, quando vivido com fé, pode nos levar a uma maior dependência de Deus e nos preparar para a glória futura. O mistério da encarnação é uma das verdades mais maravilhosas e incompreensíveis. Da F. Christie, a encarnação refere-se ao momento em que o Filho de Deus, o Verbo eterno, se fez carne e habitou entre nós em Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Este ato divino de se tornar humano é um mistério profundo, pois Deus, sendo infinito e eterno, escolheu se tornar finito, limitado e vulnerável, assumindo a natureza humana para viver entre os homens. A encarnação não significa que Jesus deixou de ser Deus,
mas que ele se uniu plenamente à humanidade sem perder a sua divindade. O mistério da encarnação nos revela o grande amor de Deus, que não se limitou a observar a dor humana à distância, mas entrou nela para nos salvar. Ele experimentou as alegrias e as dores da vida humana, desde o nascimento até a morte na cruz. Este mistério também aponta para a missão redentora de Cristo. Ao se tornar um de nós, Ele pode nos salvar, pois experimentou a nossa condição e, ao mesmo tempo, manteve sua perfeição divina. A encarnação de Cristo nos mostra que Deus não é distante ou inacessível, mas está perto, disposto a caminhar conosco e a restaurar a humanidade. Esse mistério é a chave para entender o plano de salvação, onde a divindade e a humanidade se encontram em Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. O mistério da cruz é o ponto central da fé cristã e a manifestação mais profunda do amor de Deus pela humanidade. A cruz, que era um instrumento de tortura e morte, torna-se o símbolo de salvação, pois através dela, Jesus Cristo, o Filho de Deus, pagou o preço pelos pecados da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. O mistério da cruz é incompreensível, pois em um momento de aparente derrota, Jesus conquistou a vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. Ele, sendo inocente, tomou sobre si a culpa de todos, oferecendo a sua vida como sacrifício perfeito e suficiente. A cruz revela tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido, mas a misericórdia divina se manifesta ao oferecer a Cristo como o Cordeiro perfeito que, através de sua morte, traz perdão e reconciliação para aqueles que creem. O mistério da cruz nos desafia a compreender a profundidade do sacrifício de Jesus, que, sendo Deus, se entregou por nós e nos convida a viver com gratidão, fé e compromisso com o chamado de amor e serviço que Ele nos deixou. Na cruz, Deus não apenas perdoa, mas também restaura, reconcilia e transforma, mostrando que mesmo na dor, Ele trabalha para o bem de seus filhos. A cruz é, portanto, o símbolo da esperança cristã, pois nela vemos a vitória de Deus sobre o mal e a promessa de vida eterna para aqueles que seguem a Cristo. O mistério da Igreja é uma das revelações mais profundas da Bíblia, pois revela o plano de Deus para a humanidade de uma maneira coletiva e universal. A Igreja não é apenas um edifício ou uma organização, mas o corpo de Cristo, composto por todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Agora, pois, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19. O mistério da Igreja está em sua união espiritual com Cristo e sua missão no mundo. A Igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser sua representação na terra, vivendo os valores do reino de Deus, espalhando a mensagem do Evangelho e realizando a obra de restauração e salvação que Cristo iniciou. A Igreja, em sua essência, é formada por todos os crentes, unidos pela fé em Cristo, e com um propósito claro: glorificar a Deus, edificar uns aos outros e levar a mensagem de salvação ao mundo. O mistério da Igreja é também um reflexo da diversidade e unidade de Cristo. A Igreja é composta por pessoas de todas as nações, etnias e culturas, mas em Cristo todos se tornam um só corpo, porque em Cristo Jesus não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Essa unidade, que transcende todas as diferenças humanas, é um dos maiores mistérios, pois é através da Igreja que o amor e a misericórdia de Deus são refletidos no mundo. Além disso, o mistério da Igreja envolve sua missão no mundo. A Igreja não é apenas um lugar de adoração e ensino, mas é chamada a ser a luz do mundo, o sal da terra, levando as boas novas de Cristo a todos os cantos do planeta. O Espírito Santo capacita a Igreja a viver de acordo com o padrão de Cristo, permitindo que ela seja um instrumento de transformação, não apenas espiritualmente, mas também socialmente e culturalmente. Em Apocalipse 19:7, a Igreja é descrita como a noiva de Cristo, aguardando com esperança e expectativa o retorno glorioso de seu noivo.
quando a união será consumada na eternidade. O mistério da Igreja é, portanto, a compreensão de que somos chamados a viver agora como um reflexo da futura união perfeita entre Cristo e sua noiva, e que como Igreja somos participantes do plano divino para a redenção de todas as coisas. O mistério da volta de Cristo. O mistério da volta de Cristo é uma das verdades mais esperadas e poderosas da fé cristã. A promessa do retorno de Jesus é o ponto culminante da história humana, onde a justiça, a redenção e o reino de Deus serão plenamente estabelecidos. Jesus, após sua ascensão, prometeu voltar para julgar os vivos e os mortos e estabelecer seu reino eterno. Este Jesus, que dentre vós foi tomado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes. Atos 1:11. O mistério da volta de Cristo nos revela que, embora vivamos em um mundo quebrado e cheio de sofrimento, há uma esperança viva. A promessa de que Cristo voltará para restaurar tudo o que foi corrompido pelo pecado e estabelecer um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1. A volta de Cristo não será um evento secreto, mas algo visível e glorioso. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 2:4-30. Este momento será um espetáculo de majestade e poder, onde todos reconhecerão que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mistério da volta de Cristo é a revelação de que, apesar das aparências e dos desafios atuais, a história humana não termina em derrota, mas em vitória, com Cristo reinando em justiça, paz e glória. Ao mesmo tempo, a volta de Cristo nos chama a viver com vigilância e expectativa. Jesus nos instrui a vigiar, pois não sabeis a hora. Mateus 2:5-13. Sua volta exige preparação, uma vida de fé, obediência e esperança. O mistério da volta de Cristo nos desafia a viver de maneira que reflita nosso compromisso com o reino de Deus, enquanto aguardamos com fé e confiança o momento glorioso em que Cristo retornará para transformar todas as coisas. Assim, a volta de Cristo é não apenas um evento futuro, mas uma realidade que molda nossa vida presente. Ela nos dá esperança e nos motiva a viver de maneira que honre a promessa do seu retorno. O mistério da volta de Cristo é o centro da nossa esperança cristã. Um futuro glorioso, onde a justiça será restaurada, o mal será derrotado e vivenciaremos a presença eterna de Deus. Senhor Deus, agradecemos por nos revelar os mistérios da Sua palavra e por nos conduzir em Sua verdade. Te pedimos que, ao continuarmos a estudar as Escrituras, o Senhor nos encha com sabedoria e entendimento e que o Seu Espírito Santo nos guie em cada passo da nossa jornada de fé. Que os segredos que aprendemos hoje nos fortaleçam, nos transformem e nos aproximem cada vez mais do Seu coração. Que a Sua paz e graça estejam sobre cada um de nós, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo falou com você, deixa um amém ou seu testemunho aqui nos comentários.